Glória a Deus. Aleluia. A ceia do Senhor é uma representação daquilo que nós temos que fazer todos os dias: nos alimentar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a mesa a qual Davi se referiu no Salmo 23, que o Senhor coloca para nós na presença do inimigo. O diabo fica possuído ao nos ver alimentando-nos diariamente da palavra de Deus, da espada do Espírito, porque ele não pode contra ela. Ele pode contra crentes nominais que não têm palavra de Deus em suas vidas. Contra esses o diabo pode. Ele faz o que quer com essas marionetes. Mas com aqueles que se alimentam de dia e de noite, diuturnamente, de toda a palavra de Deus, esses o diabo não consegue nem chegar perto. Pode dizer glória a Deus. Pode dizer aleluia. A menos que você não seja um dos tais. Se você for um dos tais que medita de dia e de noite na palavra, o diabo nada pode contra você. Isso é verdade. Mas é claro que esse meditar na palavra tem que ser acompanhado do viver, do obedecer essa palavra, para que nossas vidas sejam edificadas sobre a rocha. Aleluia. Então vamos agora comer a ceia. Depois vamos representá-la aqui. Nós vamos comê-la agora. Vamos comer o que o Senhor preparou para nós agora, lendo o penúltimo capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse capítulo inteiro, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Glória a Deus. Então vamos ser alimentados pelo Senhor na sua palavra. Antes de ler aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia contém alguns elementos assim. Tem elementos de profunda racionalidade, coisas que a gente usa a mente para entender de doutrinas. Mas a Bíblia também é rica de eventos históricos que aconteceram. E às vezes nesses eventos históricos não tem muita riqueza de racionalidade, de conhecimento doutrinal. Mas mesmo assim é palavra de Deus nos alimentando. E a Bíblia tem até coisas assim que a gente pensa assim: puxa, mas será que... Tem gente que pensa: puxa, será que isso aqui é palavra de Deus? Essa genealogia sem fim, aí um monte de nomes... ou um monte de utensílios para fazer o tabernáculo, depois para fazer o templo de Jerusalém, e tudo aquilo é listado na Bíblia. A gente lê aquilo, será que aquilo é palavra de Deus que nos alimenta? Sim. Mesmo aqueles textos bíblicos, pobres em racionalidade, em ensinamentos doutrinais, também são palavra de Deus, nos nutrindo, nos alimentando. Existe uma falsa doutrina, que é uma doutrina acreditada pela teologia católica, e infelizmente já é uma teologia, uma heresia acreditada por algumas denominações protestantes, de que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia meramente contém palavras de Deus, mas nem tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. Isso é uma mentira, isso é uma heresia. Desde a primeira palavra, do primeiro versículo de Gênesis 1, até a última palavra, do último versículo de Apocalipse 22, tudo isso é palavra de Deus. Aleluia. E palavra poderosa para operar em nossas vidas. Esse texto que vamos ler tem eventos históricos que aconteceram com o apóstolo Paulo,
quando ele estava em viagem, aprisionado, para ser julgado na capital do Império Romano, naquela época, Roma. Então leiamos juntos esse texto e sejamos por ele nutridos pela palavra do nosso Deus. Atos 27, todos juntos. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenície e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas,
Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 266 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais,
que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Irmãos, dentro deste capítulo 27, nós vemos uma situação muito interessante. Um navio com cerca de 200 pessoas, sofrendo grandes intempéries, mas Deus traz uma palavra ao apóstolo Paulo, que por causa dele, no meio dessas pessoas, nada ali ia acontecer com ninguém. Esse navio representa o mundo. A história da humanidade é semelhante à história de um navio cujo curso é um curso enfrentando intempéries, enfrentando tempestades, enfrentando tsunamis, ondas gigantes e enfrentando ameaça de colapso total. Mas enquanto houver um eleito neste mundo, Deus mantém as suas misericórdias. Deus beneficia a todos por causa dos seus, por causa daqueles que Ele, no selo do seu firme fundamento, conhece que pertencem a Ele. Essa é a história que também nós vemos no Antigo Testamento, quando Abraão, diante de Jesus, intercedia pelos habitantes das cidades de Sodoma e Gomorra. E o Senhor falou para eles: olha, se tiver 50 justos, 40 justos, 30 justos, 20 justos, 10 justos, por amor deles, não destruirei as cidades. Mas Deus destruiu, porque tirou de lá Ló. Tirou de lá o Ló, só. Os outros foram todos destruídos. E isso que aconteceu com Sodoma e Gomorra, está escrito em Apocalipse 16, que acontecerá com todas as cidades das nações, inclusive com Anápolis. Mas isso só vai acontecer depois que Deus retirar daqui dessa terra os seus escolhidos. Enquanto seus escolhidos estão aqui, até os não escolhidos são beneficiados, por amor daqueles que Deus pessoalmente tem o seu cuidado. Tinha mais de 200 pessoas naquele navio, e o Senhor mandou o anjo dizer a Paulo: olha, o Senhor te deu todas essas pessoas aí, ninguém morrerá. Vocês vão perder o navio, mas ninguém morrerá. Por quê? Porque um eleito de Deus estava ali. O apóstolo Paulo estava ali. Amém? Aleluia. Bom, mesmo diante de uma viagem assim, desastrosa, perigosíssima, com perigo de morte, perigo de naufrágio, perigo de afundar, do navio ir a pique e afundar. Mesmo assim, diante de um tempo altamente chuvoso, muita chuva caindo no mar, o navio costeando a Ásia chegou na ilha de Creta. Chegou na ilha de Creta, e mesmo debaixo de tempestade e com as mãos algemadas, o apóstolo Paulo pregou o evangelho na ilha de Creta. Por isso que o nosso tema aqui nesse capítulo 27 vai ser esse, diga: evangelização de Creta. Então, dentro de todos os atos dos apóstolos, nós vamos ver aqui esse ato do apóstolo Paulo, a evangelização
das pessoas que moravam na ilha de Creta, a evangelização dos cretenses. Muito bem, esse capítulo 27 forma um par com o capítulo 28, formando o último segmento do livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos, na sua totalidade, ele está dividido em duas partes. Cada parte tem 2 blocos, então o livro todo tem 4 blocos. E cada bloco tem 2 segmentos, então o livro todo tem 8 segmentos. Este aqui, formado pelos 2 últimos capítulos, 27 e 28, é o 8º e último segmento deste livro, no qual nós estamos já há um bom tempo, né? E vamos encerrar, tá, com esses 2 capítulos mais históricos no próximo domingo, pela graça de Deus. E daqui a 15 dias vamos iniciar o outro livro desse mesmo autor do livro dos Atos dos Apóstolos, o doutor Lucas. Nós vamos começar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, pela graça do Senhor. Então prepare-se para compartilhar, para receber toda essa instrução que o Senhor Jesus deixou no Evangelho segundo Lucas. Muito bem, este último segmento então do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulos 27 e 28, tem esse título, diga, Viagem Aprisionado. Nós vimos aqui na segunda parte do livro dos Atos dos Apóstolos 3 eventos muito importantes, que foram as 3 viagens evangelísticas, 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, onde ele viajou pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E em todas essas viagens, correndo risco de morte, sofrendo ódio por parte dos que não acreditavam, dos que não eram convertidos, sofrendo prisões injustas, castigos injustos, chegou a ser dado por morto depois de ter sido apedrejado. E, ao que me parece, ali Deus fez uma ressurreição, Deus ressuscitou o apóstolo Paulo, passou por tantas coisas para anunciar que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Salvador, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é aquele que Deus prometeu nas páginas dos 39 livros do Antigo Testamento. Foi perseguido por judeus e perseguido por gentios, mas não se calou na empreitada de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o livro dos Atos termina com uma 4ª viagem. Uma 4ª viagem do apóstolo Paulo, né, que mesmo estando ali aprisionado nessa viagem, ele não deixou de anunciar o nome do Senhor a todas as pessoas que ele encontrou, até chegar na cidade de Roma, onde esse livro vai se encerrar aí no capítulo 28, e onde Paulo ficará preso em prisão domiciliar, ele mesmo pagando o aluguel da casa, e livre para receber, não podia sair da casa, mas livre para receber quantos quisessem ir visitá-lo, e ele aproveitava essas visitas para pregar o Evangelho para essas pessoas. Então essa aqui, última viagem, né, de Paulo. Então tem 4 viagens de Paulo, 3 viagens livre, e a última viagem aprisionado. Esses 2 capítulos estão divididos assim, num itinerário geográfico. O capítulo 27, diga, de Cesareia a Malta. Cesareia é o lugar onde Paulo tinha sido ouvido pelo rei Agripa e pelo governador romano Festo, que nós vimos no capítulo 26 até o versículo 29. Como encerrou tudo aquilo em Cesareia? Abra aí na sua Bíblia
o Atos 26 e veja os 3 últimos versículos que nós não lemos. Os 3 últimos versículos do capítulo 26, em Cesareia tudo terminou assim, ó. A essa altura levantou-se o rei Herodes Agripa II, e também o governador, e Berenice, a mulher do rei, que era também sua esposa, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Então Paulo, que como cidadão, era um cidadão romano, ele usou o direito de cidadania romana para ser julgado em Roma, perante o tribunal do imperador César, que nessa época era esse mesmo rei Agripa, mas ele não estava no seu trono, no seu tribunal, estava no tribunal, num tribunal secundário, um tribunal regional de Cesareia, com o governador Félix. Depois de ele ouvir Paulo, ele disse: olha, esse homem podia ser solto, mas como ele apelou para César, então eu vou julgá-lo lá em Roma, vou esperá-lo lá em Roma. E então vem a viagem de Paulo para Roma a partir do capítulo 27, que nós lemos hoje, e nesse capítulo de hoje, de Cesareia a Malta. Malta é a ilha onde aconteceu o naufrágio, e todas aquelas mais de 200 pessoas que estavam no navio chegaram em segurança, vivas, à praia nessa ilha de Malta. O que aconteceu na ilha de Malta e depois a viagem de Malta até Roma? Atos 28, diga: de Malta a Roma. Muito bem, ok? O capítulo 27, então, de Cesareia a Malta, está dividido assim: do versículo 1 ao versículo 26, o título é, diga, viagem arriscada. E do versículo 27 ao 44, diga, naufrágio. Muito bem, o versículo que o Espírito Santo colocou na minha mente para trazer para vocês é o versículo 8. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Repita. Esse lugar é na ilha de Creta. A ilha de Creta, então, tinha uma região chamada Bons Portos, provavelmente uma região de cais, de portos, que recebiam ali navios mercantes, que passavam ali por esse mar, vindo ali do mar Mediterrâneo. E a principal cidade da ilha de Creta era a cidade de Lazeia, a cidade de Lazeia. O texto não fala para nós o que aconteceu ali, quanto tempo ficaram ali, provavelmente poucos dias. Paulo, vendo, a meteorologia, até aconselhou ao centurião que falasse com o capitão do navio, com os chefes do navio, a tripulação, para permanecerem ali na ilha de Creta mais tempo, até que a tempestade passasse. Mas o centurião não quis dar ouvidos a Paulo e seguiu viagem mesmo em meio à tempestade, por isso acabaram sofrendo o naufrágio. Então, eles não devem ter ficado muito tempo na ilha de Creta, mas o tempo em que eles lá estiveram, o apóstolo Paulo evangelizou, mesmo na situação de preso, mesmo estando algemado, ele pregou o evangelho aos cretenses, pregou o evangelho na ilha de Creta. Bom, quando você lê o Novo Testamento, você vê que não existe
nenhuma epístola do apóstolo Paulo aos cretenses. Ele não escreveu para os cretenses nenhuma carta, mas ele escreveu uma carta para um dos seus discípulos, um dos discípulos de Jesus que Paulo formou, chamado Tito. Abra um pouquinho aí, um pouco mais adiante aí na sua Bíblia, a epístola de Paulo a Tito. Depois das epístolas de Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, aí vem a epístola de Paulo a Tito, que é a comprovação, a epístola de Paulo a Tito é a comprovação que Paulo evangelizou na ilha de Creta. E quando foi que Paulo evangelizou na ilha de Creta? Quando passou por lá, na viagem em que ele estava aprisionado, na viagem que ele estava em cadeias. Aí ele escreve essa preciosíssima carta aqui, essa preciosíssima epístola de Paulo a Tito. Essa epístola me traz pessoalmente, essa epístola pequenininha aqui, mas muito profunda, de 3 capítulos só, me traz pessoalmente uma recordação pessoal que eu tenho dessa epístola, é que num desses anos para trás, que eu sempre ministrei aulas de grego, eu tive uma sala na qual eu traduzi e trabalhei palavra por palavra desses três capítulos da língua grega para a língua portuguesa. E uma pessoa que participou assim, sedenta da palavra de Deus, dessas aulas, foi a irmã Rosângela, saudosa irmã Rosângela, que o Senhor levou. Agora ela está estudando a palavra no paraíso. Mulher de Deus que esteve conosco aqui, o Senhor deixou estar conosco. Ela veio para a congregação, depois de me conhecer no seminário, ela falou: não, eu vou querer ficar na congregação que o Senhor está, porque eu quero aprender Bíblia na minha vida. E ela fez comigo, a irmã Rosângela fez comigo curso de grego e de hebraico. Cada um desses cursos ela fez 4 vezes. Ela fez a primeira vez para aprender e mais 3 vezes para refazer e reforçar. Uma mulher então que recebeu muita palavra do Senhor, né? Que bênção, que presente que o Senhor nos deu, da irmã Rosângela. Muito bem, essa é a recordação que eu tenho aqui na epístola de Paulo a Tito. E a epístola de Paulo a Tito é a prova de que Paulo evangelizou ali na ilha de Creta, por ocasião dessa viagem em que ele estava aprisionado. Olha o que ele escreve para Tito, acompanhe comigo aqui. E já no primeiro versículo aparece a doutrina bíblica da eleição. Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é de quem? A fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Que lindo, né, essa palavra? E aí ele começa dizendo aqui no versículo 5, qual a finalidade dessa epístola? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, olha só, cada cidade da ilha de Creta, constituísses presbíteros conforme te
prescrevi. Paulo pregou o evangelho na ilha de Creta, e não apenas em uma cidade. Pregou para pessoas de todas as cidades que moravam ali. A cidade de Bons Portos, a cidade de Lazéia, a cidade de Salamina, outras cidades aí, tiveram a oportunidade de ouvir a pregação do evangelho pela boca do apóstolo Paulo, algemado, sendo levado algemado para Roma. Debaixo de um tempo instável, debaixo de um tempo com muita tempestade, muita chuva, raios, trovões, ventania, vendaval, e debaixo de toda essa dificuldade, Paulo pregou o evangelho. É por isso que Paulo disse: a palavra de Deus, ela não está acorrentada. A pregação do evangelho independe de quaisquer que sejam as circunstâncias. O evangelho é pregado, e Paulo nos deu esse exemplo, pregou ali o evangelho. Só que não teve tempo de organizar as pessoas ali que foram convertidas a Cristo na ilha de Creta. Paulo não teve tempo de organizá-las como igrejas, como comunidades cristãs, como congregações cristãs. E para isso então ele enviou Tito, que andou com Paulo, junto com Timóteo, junto com o casal Priscila e Áquila, junto com Lucas, que foi o escritor de Atos, junto com Timóteo, Silas e outras pessoas que faziam parte da equipe de Paulo. Tito era uma delas, e Paulo enviou Tito para Creta, para Tito fazer o quê? Para que pusesses em ordem as coisas restantes. Pusesse em ordem as coisas restantes. O que eu não tive tempo de fazer, Tito, você vai fazer, tá? E vai constituir aí presbíteros. No contexto do Novo Testamento, presbítero e pastor é a mesma coisa, tá? Presbítero é pastor, pastor é presbítero. No contexto do sistema denominacional, isso muda de denominação para denominação, mas isso é coisa dessas denominações, não é coisa da Bíblia. No Novo Testamento, presbítero é pastor, pastor é presbítero. Então, Paulo deixou Tito em Creta para que constituísse ali pastores para ministrarem a palavra de Deus, edificando aqueles crentes que foram convertidos a Cristo por ocasião da pregação do evangelho ali naquela cidade. Aliás, naquela ilha, nas cidades daquela ilha. E pastores que deveriam ser, cada um desses presbíteros ou pastores deveria ser, versículo 6, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. E assim por diante. Então Paulo deixou Tito em Creta para ele organizar as igrejas, organizar aqueles convertidos em igrejas cristãs ali, funcionando na ilha de Creta. Isso é evangelização. É isso que é o livro dos Atos dos Apóstolos. É por isso que hoje nós participamos de uma congregação organizada de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, não de acordo com determinadas doutrinas denominacionais, mas de acordo com as doutrinas de Cristo. E o que Jesus, o mandato de Cristo, o que Jesus mandou para a sua igreja na terra foi: fazei
discípulos, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado, ou seja, ensinando toda a palavra de Deus. Aleluia! É isso que nós nos esforçamos para fazer aqui. Amém? Glória a Deus. Aqui nós não estamos competindo por causa de membros. Alguém quer ir para outra denominação? Vai logo, fica perdendo seu tempo aqui não, vai de vez. Não seguramos ninguém. Nós estamos aqui para ensinar quem tem sede, ensinar quem tem fome, ensinar quem tem avidez pela palavra de Deus, e esses são poucos, mas esses poucos são escolhidos por Deus, e é Ele quem os atrai para participar conosco dessa mesa da palavra de Deus, tá? Nessa mesa da palavra de Deus, em uma congregação onde você não tem regras denominacionais. Para qualquer denominação que você for, você não vai ser só edificado em palavra, não. Vai ter pouca palavra e vai ter amarras denominacionais, regras denominacionais. Eu não tenho nenhuma regra denominacional para passar para vocês. A única coisa que eu tenho para passar para vocês é a verdade absoluta de Deus, a sua palavra. Eu não preciso criar nenhuma regra, porque Deus tem aqui as regras eternas, as leis eternas, palavras de vida eterna. Essas regras de homens, elas têm uma hipocrisia que funciona dos dois lados. Funciona do lado daqueles que querem manipular, mas funciona também do lado daqueles que gostam de ser manipulados. Tem muita gente por aí que gosta de ser manipulado, então gosta de se sujeitar a regras religiosas. Filhos de Deus não são manipulados, filhos de Deus não são manipuláveis, filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus a toda a verdade. Por isso que o que fazemos aqui é o que toda a igreja deveria fazer, é o que Paulo fez, é o que os apóstolos fizeram em todas as igrejas que foram fundadas naquele primeiro século, inclusive nas igrejas que Paulo mandou Tito organizar aqui na ilha de Creta, por onde ele passou, debaixo de circunstâncias difíceis, mas deixou ali um rastro na sua biografia de pessoas convertidas a Cristo, porque ele não mediu esforços para pregar o evangelho a elas, mesmo em meio a terríveis dificuldades. Isso é homem de Deus. Não como muitos que estão passando por aí como homens de Deus. Não como muitos que estão por aí como dominadores de igrejas, manipuladores de igrejas, mercenários se enriquecendo à custa do nome de Deus, do nome de Jesus e da manipulação de pessoas, amordaçando-as com regras humanas que aprisionam os crentes, ao invés de torná-los pessoas livres para pregar e testemunhar a Cristo para as outras pessoas. E tem mordaças tão terríveis que até nos últimos tempos estão se estendendo essas mordaças denominacionais para os campos sujos
da política. Crentes na política é um dos piores testemunhos de crentes que possa existir. Pastores e igrejas enxafurdando-se na lama podre e fétida da política é uma profanação do nome de Deus, do nome de Jesus e da palavra do Senhor Jesus Cristo. Sobre política, o nosso Senhor e Salvador disse: o meu reino não é deste mundo. Quem foi salvo foi liberto do império das trevas e transportado para o reino do Filho, reino que não é deste mundo. Eu vos exorto em nome de Jesus: expulse a política da sua cabeça e do seu coração. Livre-se dessas garras de Satanás e seja livre para anunciar o verdadeiro evangelho de Cristo a todas as pessoas. Quem é de Cristo não tem partido político. Quem é de Cristo não tem ideologia política. Quem é de Cristo não é de direita e não é de esquerda. Quem é de Cristo é lavado e remido no seu sangue, comprado por alto preço, para ser propriedade exclusiva de Deus. Portanto, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Não dê a César o que é de Deus. Aleluia, irmãos. Essa bobageira de política que tem por aí, e de dizer: ai, mas quem é crente não pode votar em fulano de tal, quem é crente é obrigado a votar em ciclano. Isso é uma porcaria diabólica no coração e na mente dessas pessoas que pensam desse jeito. Elas têm que ter a sua mente lavada pela verdade do Evangelho, da palavra de Deus, e entender que nessa terra somos embaixadores em nome de Cristo, e a nossa função é pregar a quem quer que seja a mesma mensagem da reconciliação com Deus. Reconciliai-vos com Deus. Tem muito evangélico falso, muita denominação falsa, muito pastor falso, mas são os que mais fazem sucesso, mais angariam o número de pessoas, porque as suas mensagens concordam com a mente decaída delas. A palavra não concorda com a mente decaída, a palavra renova a mente. E os que têm a mente renovada passam a ter a mente de Cristo, passam a ser homens espirituais que têm a mente de Cristo. E por isso, como Paulo escreveu aqui a Tito, como Paulo escreveu a Tito, eles evitam os facciosos. Está com a sua Bíblia aberta aí em Tito? Então veja comigo, Tito capítulo 3, versículos 9 a 11. Tito 3, de 9 a 11. Todos encontraram? Então leiamos juntos. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis.
Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. As pessoas que fazem facções, as pessoas que fazem partidos. Depois de evangelizar a igreja de Corinto, Paulo escreveu uma carta, primeira carta aos Coríntios, demonstrando que estava decepcionado com eles, porque ouviu dizer que entre eles havia partidos. Havia um grupo dizendo: eu sou de Paulo, outro grupo dizendo: eu sou de Apolo, outro grupo dizendo: eu sou de Cefas, e um grupinho lá que não sabia de quem ser, dizendo: não, eu sou de Cristo. Paulo chamou a atenção deles duramente. O que é isso que vocês estão fazendo? Cristo está dividido? Foi Paulo quem morreu por vocês? Apolo ou Cefas? Quem é Paulo? Olha que Paulo não puxou para si mesmo. O nome dele estava lá, fazendo um grupinho, ele não aceitou isso. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Nós somos simples servos que vos anunciaram a palavra de Deus, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Aleluia, amados. Glória a Deus. Aqui eu não tenho nem mensagem política, nem partido político, nem candidato político. O que eu tenho aqui é Jesus. Jesus está bom para você? Agora quer partido? Vai embora, vai para uma igreja que tenha. Está cheio de igreja por aí, cheio de pastores levantando bandeira. Aqui não, aqui nós, de acordo com a palavra, dizemos: Adonai Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é o nosso Rei. O Senhor é o nosso Senhor. O Senhor é o nosso príncipe da paz. O Senhor é o nosso chefe. O Senhor é o nosso líder. O Senhor é o nosso presidente. O Senhor é o nosso Rei. O Senhor é o nosso governante. Governante eterno é Jesus. E só a Ele e ao seu Evangelho nós pertencemos e servimos. Aleluia. E eu digo isso porque tanto eu como minha esposa e até nosso ministério nos anos passados foi caluniado por gente daqui, por causa dessa porcaria diabólica chamada política. E eu já amarrei e já expulsei esses demônios em nome de Jesus. Quem manda aqui se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Ele a honra e a glória agora e para sempre. Daniel 2:21. Ele é quem levanta as autoridades lá fora, e Ele é quem remove as autoridades lá fora. Nenhum poder vem do povo, pelo povo e para o povo. Todo poder vem de Deus. E o poder de Deus é o Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. E quem é de Deus não se associa com revoltosos, como está escrito no livro dos Provérbios. Se associou, sentou na roda dos escarnecedores. Quem é de Deus não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta à roda dos escarnecedores.
O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por isso ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Os ímpios não são assim, eles são como a palha levada pelo vento. O vento está soprando para a direita, vamos todo mundo. Não, o vento está soprando para a esquerda, vamos todo mundo. O ímpio é a palha levada pelo vento. Por isso, os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, que é Cristo. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguma dúvida? Pode vir me perguntar, pode me questionar. Eu estou aberto a receber qualquer questionamento e vou respondê-los de acordo com a palavra. E se eu não tiver uma palavra de Deus para responder, minha palavra você não terá. Eu não quero nenhuma palavra minha saindo da minha boca. Eu quero só a palavra de Deus saindo da minha boca. Eu completei 61 anos, estou na terceira idade, mereço respeito porque eu sou um idoso, e digo para vocês que sou de Cristo há muitas décadas, e estou cada vez mais firme nessa única verdade, que está me levando para o céu. Quem quiser vir conosco, venha na palavra, de modo transparente, em nome de Jesus. É isso o que eu aprendo, sabe como? Em um livro da Bíblia, Atos dos Apóstolos. Eu vi isso em Cristo, nos Evangelhos, e vejo esse caráter nos apóstolos do Cordeiro. Aleluia. Aleluia, pode dizer aleluia? É livre para dizer aleluia diante dessa palavra? É livre para dizer glória a Deus? Ou está com um pezão lá atrás? Ai não, eu acho que blá 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 blá. Problema seu. Vá se ver com Deus, confronte-se diante da palavra de Deus. Aleluia. Jesus Cristo é Senhor. Todo joelho se dobrará no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confessará para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é Senhor, agora e para sempre. E ninguém derruba Jesus da máxima autoridade a qual o Pai o colocou.